Bem-vindo ao canal Tempo Negativo 25567. Antes de falar sobre o meu dia solar, eu recebi durante essa semana um comentário, né, no vídeo, em um dos vídeos, né, que me perguntava qual era a base, né, que eu utilizava para falar de temas assim tão distintos, né, filosofia, psicanálise e astrologia. Então eu estou aproveitando para responder com esse vídeo aqui, né? Então hoje é meu dia solar 22.333, e onde se conclui que faltam 3.234 dias solares para esse ego que vos fala completar a sua missão. Pois bem, hoje vou falar de forma diferenciada, né, utilizando alguns cenários de fundo. Hoje é meu ensaio 21 de julho de 25, onde eu produzi 1.256 palavras. Esse é o primeiro ensaio que verbalizo aqui no canal, no qual atribuo um nome, que é Honraria aos Antepassados. Tal ocorrência se deu em função de uma simbologia que atravessou o meu dia solar 22.331, ou seja, 2 dias antes dessa minha publicação aqui. O qual, no momento de materialização dessa escrita, notou-se tratar de uma cultura de energia vibracional magnética atribuída pela numerologia, que eu uso, né? Pitagórica, que sua essência vibracional, ou seja, o 22.331, era idêntica à que eu possuo, o 11, ou seja, um número de 2 dígitos que se repetem, e por isso é considerado um número mestre, que traz uma vibração mais alta e uma intensidade que é inegável, significando que trata-se de um propósito de vida, de tornar-se um curador inspirado, uma força artística, um catalisador espiritual, onde a contribuição ao universo se dá através da sabedoria que fornece para os outros, através do efeito borboleta magnetizante que possui. Portanto, entendo que estou exatamente onde teria que estar, e assim nomenclaturizei esse ensaio como Honraria aos Antepassados, os quais reconheço, dentro do aprendizado junguiano, num primeiro momento, como antepassados representados no inconsciente pessoal, por toda egrégora monádica que estamos inseridos. Esse é um conceito bastante, digamos assim, abstrato, né? Que pretendo, né, outras vezes explorar, né? Pois bem, que estamos inseridos. Em outras palavras, todos os antepassados de consanguinidade direta e indireta, como também todos parentes da atualidade de consanguinidade direta ou indireta, compõem essa egrégora monádica. Isso mesmo que você está pensando. Até mesmo as ex-cônjuges, que não suporta lembrar, o pai que não conheceu, o marido chato da cunhada, o filho violento do primo, etc. Todos a ela pertencem. Lembre-se, não és daqui, estás aqui. Não viestes para discriminar. Viestes para amar. E num segundo movimento, como antepassados, representados no inconsciente coletivo, por todas consciências cósmicas que compõem o universo infinito, as quais utilizo frequentemente em meus ensaios como mestres de meu aprendizado. Uso agora, como introdução da verbalização do discricionário, do fato gerador que ocasionou esse ensaio de honraria aos antepassados, os dizeres de uma arte-terapia simbólica trazida do mundo das ideias para o mundo material por mim.
A vida não é sobre cumprir verdades dessa sociedade hipócrita, nem sobre colecionar conquistas. É sobre lembrar do projeto chancelado com seu eu superior. Assim, hoje, vivo no meu laboratório, que não é o mesmo dos alquimistas medievais, de trabalho e oração, mas que na minha vibração é lugar de serviço e meditação. Desperto sempre às 5h51, para iniciar com minha essência do 11, após a higiene fisiológica e organização do leito de repouso, entoo o primeiro mantra: nunca é tarde para recomeço. Pior que errar é não querer mudar. Bom dia. Passo a tratar da psique, aqui entendida como o quarto e quinto corpo, os mentais concreto e abstrato. Através da anotação e análise das divindades do céu e da escrita no mapa das energias vibracionais. Do dia, na Terra, no chakra e na fase lunar. Aqui o mapa. Esse é o mapa. Em seguida, eu entoo o segundo mantra, que esse aí já está diretamente relacionado ao meu processo de meditação, né? Ou seja, ele faz o iniciante, né? Estou em paz com o fluxo da vida e confio no meu caminho espiritual. Para tratar da alma, e lembrando sempre que a alma aqui no canal são os 3 corpos superiores, né? Mental abstrato, búdico e Atma, utilizo a meditação 369 do Nikola Tesla, juntamente com um mantra tibetano que é sonorizado mais ou menos assim: Om Mani Padme Hum. Terei a oportunidade de explicar cada um desses sons no futuro próximo. E para encerrar, né, o meu processo dessa meditação 369 do Tesla, entoo o quarto mantra. Confio no processo de transformação e me abro para as oportunidades que esse momento traz. Passo então a cuidar do corpo, através de 2 séries de exercício em 19 aparelhos cada, tendo como carga meu corpo físico, com duração de 110 minutos. Tudo, de uma certa forma, energizado, né? Ou seja, 110 está ali o 11 de novo, né? Momento onde se deu o fato gerador da iluminação desse ensaio intitulado Honraria aos Antepassados. Meu laboratório fica próximo à residência de meu filho, pai de minha neta rainha, onde faço minha prática física, que devido à proximidade me concede certa temporalidade de coexistência. E num desses momentos remotos, minha neta rainha me pediu para recontar uma história que o pai dela contou para ela e que eu contava para ele quando ele era pequeno. Acontece que tal história havia sido contada por minha madrinha e minhas tias para mim, quando eu era criança, onde tal história se desenrolava numa residência da primeira infância delas, em que viviam seus pais, seus avós e uma bisavó. Porém, quando reverberei essa história da verdade delas, no caso aí para o meu filho, para os meus filhos, transformei na minha mentira.
Tal qual a máxima, sua mentira é a única verdade que possuis, pois todas as outras a ti foram entregues e, portanto, não te pertence. Você somente as usa. E aqui, nesse caso, ela virou a minha verdade. Né? A minha mentira virou a minha verdade, porque era só minha. E assim me transformei em protagonista dessa história para meus filhos. Contudo, para recontar essa história para minha neta rainha, devido à extensa intempestividade temporal, apesar de continuar como protagonista, incluí outros personagens. Um deles foi Jean-Jacques Rousseau, que havia entregue os seus 5 filhos legítimos para adoção. E depois escreveu Emílio, ou da educação, que naquela história que eu recontava para minha neta, acabou sendo o nome da criança, que seria salva. E desde então Emílio passou a fazer parte do imaginário de minha neta rainha, como o pequeno que deveria ser salvo. Acontece que no meu dia solar 22330, à tarde, quando o pai dela brincava com ela e eu acompanhava, um dia, 3 dias antes dessa minha verbalização aqui. O pai dela brincava com ela e eu acompanhava. Parte dessa história foi rememorada por ele, para que ela salvasse o pequeno. Então exclamei: isso, salve Emílio! E assim ela o fez e o protegeu, colocando numa área de vegetação que possuem, que ela chama de selva. E ela me perguntou: vô, não tem problema ele ficar nessa árvore? Respondi que ele já tinha ficado muito tempo na floresta e tinha aprendido a falar com os animais. E entoei um grito de Tarzan, do tempo do meu pai, o John S. Miller. E continuou-se a brincadeira, agora com Emílio falando com os animais. Ao me despedir, minha neta rainha perguntou: vô, e o Emílio? Respondi que não se preocupassem, que amanhã, meu dia solar 22331, que sofri essa iluminação que aqui transcrevo e verbalizo, quando ela abrisse a porta de sua casa, o Emílio estaria lá. Assim, no meu dia solar 22331, às 7h10 da manhã, enquanto fazia minha prática física, minha neta rainha abriu a porta e perguntou: vô, cadê o Emílio? Parei onde estava, me dirigi até ela e disse que ele já havia estado ali e que quando terminasse minha atividade matinal, iria chamá-lo. Ela entrou e eu fui tomado de uma descarga de ocitocina, o qual ressoou até o momento dessa escrita, que durante toda a minha rotina cantiniana, que como tal tratava-se de uma jornada de prazer, não o prazer somático, mas o prazer descrito por Epicuro, fui atravessado com vários insights intuitivos sobre a egrégora monádica que pertencemos, que também foram estimulados pela influência do trígono exercido pelo Marte do céu em meu Mercúrio natal. Desta forma, após o fim da rotina cantiniana, minha neta rainha, eu e Emílio conversamos por 2 horas no seu imaginário. E respondendo à pergunta anunciada ao início desse vídeo, Jung, na sua obra Símbolos da Transformação de 1912, entrelaça psicologia, mitologia, religião, literatura e antropologia, demonstrando coragem intelectual para iniciar uma das linhas mais influentes da psicologia moderna, a psicologia analítica. E de forma análoga, mas sem nenhuma presunção de comparação, transito entre os temas do meu estudo, da arte, da filosofia psicoastrológica, onde o único ponto de congruência dos raios dessa roda de Sansara é esse ego que aqui verbaliza e que, através desse ensaio, presta homenagem de honraria aos antepassados, ao mesmo tempo em que morre um pouquinho hoje para dar passagem ao self que sempre será. Então,
se identificou com alguma dessas energias psíquicas? Me adiciona no WhatsApp informado aqui na descrição desse vídeo, que estamos querendo criar um grupo para, em contextos terapêuticos, ajudar outros indivíduos a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais, utilizando o focusing, ou focalização em português, desenvolvida por Eugene Gendlin. Você me vê no próximo vídeo.